Agentes da Polícia Federal balearam pai e filha, o pai na mão, a filha na cabeça. Eles estavam num carro na Washington Luiz. A jovem está em estado gravíssimo no hospital. Por isso a gente mandou lá Jackson Silva, que acompanha esse caso tão triste. Jackson, a imprensa já ouviu o pai, a imprensa ouviu a mãe. Inclusive o depoimento da mãe é fortíssimo. Eles não imaginavam, quando caiu cacos de vidro, que eles começaram a gritar: é tiro no carro. O que você tem aí? Quais são as informações? Primeiro de tudo, a jovem foi entubada, está em estado gravíssimo. Muito triste a imagem dela aqui. É até complicado. Feliz Natal, meu amigo. Mas as notícias continuam. Boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Juliana Rangel, de apenas 26 anos, foi mais uma vítima dessa violência no Rio de Janeiro. Eu vou explicar rapidinho como tudo aconteceu, Isabelle. A família saía em um carro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e seguia pelo Washington Luiz, em direção a Niterói. No meio do caminho, ouviram o som de tiros. De repente, Isabelle, quando eles pararam com o carro, a Juliana tinha sido baleada na cabeça e o pai também. Depois descobriram que quem baleou a Juliana e o pai foram os agentes da PRF, Isabelle Benito. Depois eu volto contando detalhes como esse caso triste aconteceu. As informações primeiro em relação às últimas informações ao estado de saúde dela. Jackson, é complicado, mas mais uma vez, boa tarde, meu amigo. Oi, Isabelle, boa tarde mais uma vez. Estamos aguardando esse boletim médico, tá, Isabelle? Vamos formar uma corrente de oração para que a Juliana saia, né, se Deus quiser, sem uma sequela, livre. Enfim, estamos aqui com a mãe, né, com a Deise, que vai contar como tudo aconteceu. Deise, eu sei que dói muito, para a gente também foi uma surpresa, apesar de não ter sido o primeiro caso. Houve um caso também no ano passado, envolvendo a gente também da PRF, e você foi mais uma vítima disso. Conta pra gente como aconteceu. Eram quase 9 horas da noite de ontem, né? Estava você e mais quem no carro? Eu, meu marido, meu filho, a namorada dele e a minha filha que foi baleada na cabeça. Estavam nós 5 indo comemorar a ceia lá na casa da minha filha em Itaipu, Niterói. Quando assim, a gente viu um carro piscando assim a luz, né, que era da polícia, a gente viu que era da polícia. Aí meu marido falou assim, eles devem estar querendo passagem. Meu marido deu a passagem para eles, eles não passaram. Aí meu marido voltou para a pista, né, voltou para a pista. E nisso que voltou para a pista, começou dando uns papos que a gente pensou até que era bombinha, né, por causa que ontem era Natal. A gente pensou que era bombinha, mas aí a gente continuou. Mas aí quando a gente escutou os estilhaços batendo na gente, a gente viu que era tiro. Aí quando a gente viu que era tiro, aí ele falou assim, meu marido falou, abaixa, abaixa, abaixa. A gente não sabia de onde estava vindo o tiro. Aí meu marido conseguiu pegar, né, o carro, encostar, indo para o acostamento baixo assim, todo agachado no carro, a gente empurrou o carro para o estacionamento. Aí eles continuaram atirando sem parar, que só pararam de atirar quando a gente parou o carro. Aí, quando parou, eu dei com a mão falando que era família, eu vi que era a polícia, eu me surpreendi, era a polícia Federal, né? E aí quando eles pararam, quando eles conseguiram parar, que eu falei que era a polícia, aí eu chamei meu filho, chamei minha nora, eles falaram que estavam bem. Quando eu chamei minha filha estava lá com tiro na cabeça, gente. O tiro na cabeça, toda ensanguentada. Aí eu gritei pra ele, falei assim, você matou minha filha. Ele botou a mão na cabeça, se jogou no chão de você, ficou batendo assim, como se tivesse feito uma besteira, mas não socorreu minha filha. Quem socorreu minha filha foram 2 PM que passaram lá na hora de patrulha. E viram que foram lá correndo no carro, viram que ela estava viva. Aí chamou eles para ajudar, eles estavam igual barata tonta, não sabiam o que fazer. Os 2 PM que socorreram a minha filha e trouxeram aqui pro hospital, que eles não pegaram, gente, no momento nenhum eles socorreram a minha filha. Deise, é a Isabelle que tá falando. Isabelle Benito. Respira, Oi. Respira, minha amiga, Sim. respira. O que eu tenho pra falar pra você é que esse policial que batia na cabeça, batia no chão, ele fez besteira. Isso é o fato, não precisa de investigação. Com certeza. Não precisa de perícia, ele sabe que ele fez besteira. O seu relato é de mãe, é genuíno e é doloroso. Ninguém pode contestar, não há contestação de quem é testemunha ocular.
do pior que pode acontecer. O que eu quero falar para você é o seguinte: você tem todo o direito de simplesmente... É a revolta, é a vida. Poderia ser qualquer um de nós, eu pensei isso. Revolta. Sabe o que eu pensei? Poderia ser qualquer um de nós, mas isso é um pensamento muito egoísta com você. Porque quando a gente pensa, poderia ser qualquer um de nós, foi você, foi com você. Foi com você. Por que eu falo que foi com você? Porque você preferia que fosse com você, literalmente, do que com a sua filha. Mas eu peço aqui, respira. Com certeza, pode acreditar. Respira. A oração de mãe, dizia minha mãe, é mais forte do que de qualquer padre, pastor ou benzedeira. Oração de mãe, pensamento de mãe. Verdade. É sempre a ligação direta com ele. Hoje é aniversário de Jesus Cristo. Eu tô aqui para falar sobre casos, para dar opinião, mas não tenho diante disso, na presença de uma mãe, com a angústia que você tá, eu não tenho outras palavras a não ser te apoiar dessa forma e te dizer que você tem que estar desse jeito, mas você é mãe. E eu peço aqui para você, eu sei que a sua fortaleza de estar falando o seu relato é gritando, porque é inadmissível isso. Você gritar ajuda todos nós. É inadmissível um despreparo. É inadmissível que uma família esteja, pai, mãe, nora, filho, filha, a caminho da casa de outra filha, num Rio de Janeiro tão doloroso como esse, e você entenda que você está vendo Sirene, você faça o papel de cidadão que seu marido fez, e simplesmente você ouve estampados ou estampidos, e você relata os cacos e não dá tempo de mandar baixar. O seu relato eu não vou repetir porque é muito doloroso, está na sua cabeça. Verdade. De ouvir já dói nosso coração. E de você estar na sua cabeça, aqui eu imagino. Verdade. Eu tenho um delegado aqui e eu só preciso que você me fale, porque a gente vai ter investigação, a Polícia Federal está no caso. O ano passado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O mesmo relato seu é o relato do marido da moça, da jovem do ano passado. Aí eu parei, eu fui diminuindo, mas começaram os disparos. É o mesmo relato, parece que eu estou ouvindo a mesma história. A mesma história. É o mesmo. É o mesmo relato. É a mesma história. Só pararam quando a gente parou, gente, com o carro. Quantos estavam na viatura? Sim, eles só pararam de atirar quando a gente conseguiu encostar o carro. Quantos estavam na viatura? Olha, caiu. Eu achei que eram 4. Pode falar. Eu achei que eram 4, só que... Bota assim. Só que, assim, diante disso, eram 3. No caso, estão dizendo que eram 3, que era 2 homens e uma mulher. Disseram que ela estava atirando com uma pistola e eles com fuzil, cara. Eles deram pra matar todo mundo, cara. Eles deram mais de 30 tiros em direção a gente. Eram 2 homens e uma mulher. Jackson, e eles estavam agora, a gente foi na delegacia lá e a gente foi na delegacia. Qual delegacia e você eles estavam lá ainda, sabe? E eles estão alegando que a gente... Qual é o nome daquela delegacia? Delegacia Federal ali em Nova Iguaçu, Isabelle Benedito. Hoje pela manhã, eles prestaram depoimento na Federal, a família prestou depoimento, os agentes também prestaram depoimento, o carro da família foi levado para lá também e a viatura também envolvida nesse caso também foi levada para lá, Isabelle. A Deise está falando que eles alegaram o quê? O que eles alegaram na delegacia? Na hora que eu peguei, né, que eu falei que eles mataram a minha filha, eles falaram que a gente estava atirando neles, cara. Não. Eles tiveram a coragem que a gente começou a atirar neles. Não, inadmissível. Te juro, eles falaram que a gente atirou neles. Não, eles podem falar o que eles quiserem, não existe isso, não existe isso. A gente nunca teve arma. Não existe isso. Como é que a gente ia atirar neles? Eles atrás da gente, cara. Não E por que eu ia atirar? Não existe isso. É uma família a caminho da ceia de Natal, da filha, não existe isso. Deise, você já está muito machucada para ter que ficar ouvindo absurdos como esse, né? Eu vou perguntar aqui, respira, já. Com certeza, cara. Doutor Dorigo, é uma situação muito absurda. Vai ter perícia, tem o protocolo da polícia, como tem o protocolo do jornalismo de ouvir tudo isso, mas não há. Nenhum policial vai sair, tanto é que ele bota a mão na cabeça quando a Deise fala, você matou minha filha, se joga no chão e se bate. Você é policial, nenhum policial vai sair para alvejar carro de família.
É desesperador, óbvio. Porém, não tem como a gente falar da falta de preparo, da imprudência, da imperícia que leva a um absurdo desse. Um pai e uma mãe, 3 jovens atrás. O relato é igual de um caso parecido com a PRF também, no ano passado. Não tem como a gente parar pra pensar. Se atirasse num pneu, se atirasse... São mais de 30 tiros no carro. Errou! É investigar agora. Quem atirou é investigar. Não tem como, porque é uma situação de você estar lutando, rezando pela sua filha, mas se sentindo também injustiçado e acusado. Isso é covardia. Situação lamentável, né? Ainda mais na véspera de Natal. Vamos lá. O que ocorre ali tecnicamente? Eles estavam passando, salvo engano, ali na altura do município de Duque de Caxias, né? Estavam descendo em direção à região, estavam na região metropolitana, descendo para o Rio de Janeiro, tá? O que a gente entende ali da situação? Eles visualizaram um carro que supostamente estariam com criminosos dentro, né? Esse é o motivo que enseja o início de uma perseguição, né? Qual que é o protocolo da polícia quando você inicia uma perseguição? Você só dispara se você for alvejado, alvo de disparos ou na iminência de ser alvo de disparos. Então, quando é que você dispara? Vamos lá, sintetizando. Você visualiza uma arma de fogo, você visualiza um indivíduo armado à frente que vai te agredir. Então você está legitimado, você está amparado pelo Código Penal para disparar. Ou você já é alvo de disparos de arma de fogo. Só nessas hipóteses. Se você está em perseguição, não há motivo legal, a lei não autoriza que você efetue disparos só por estar em perseguição. Tecnicamente é isso. Tecnicamente quer dizer, é o que é investigação e não tem como você falar. Eu vou voltar com a Daisy, com o Jackson. Primeiro que vocês estavam normal, Daisy. Nem tinha disparo no entorno, segundo informações. O que passou na cabeça desses policiais eu não consigo entender. Entendeu? Então, assim, tecnicamente, não existe nenhum amparo legal para seu carro ter sido alvo. Jackson não tinha tiroteio naquele momento, tinha nada disso, né? Isabela, então, o que a Daisy falou para mim? Após ela sinalizar que a filha dela foi baleada, aí um dos policiais da PRF disse que estava à procura de um carro com o mesmo modelo do carro da família. Ele alegou isso no momento, para justificar o que fizeram, Isabelle. Agora, novamente, aprendemos com vocês aí, com os delegados. Se tem alguma coisa suspeita, não atira, gente. Não atira. Você é policial, tem compromisso, não atire. Ou atire no pneu. O carro dessa família foi metralhado. Metralhado. Por pouco, tá com estilhaço na cabeça até agora. Até agora, não conseguiu dormir. Porque toda vez vinha a mesma imagem da filha baleada, ela, filha, acorda. E a filha não respondia mais. É isso, Daisy. Desse jeito, cara, eu fiquei assim, Juliana. E quando eu vi o rosto dela, tava todo ensanguentado, cara, o cabelo. Eu botei a mão na cabeça dela assim, eu vi o ferimento na cabeça dela. E eles não socorreram ela, cara. Eles ficaram lá igual barata tonta, pulando para um lado e pro outro. A PM que veio dois PM que acudiram a minha filha, gente. Isso é um absurdo, gente. Eles nem para socorrer a minha filha, não socorreram. Daisy, o seu desabafo é tão absurdo, doloroso. Gente, atirado. Seu desabafo é tão... não tem... Eu vejo que você tenta buscar absurdo, você está moderando palavras, o que diz muito sobre você e seu marido e seus filhos. Tô. Porque diante disso, eu não sei o que... Eu não sei e se meu eu marido teria... tomou um tiro na mão. Ele tomou um tiro na mão, não foi? Ele tomou um tiro na mão. Tomou, aí a imagem ele tá dele, aqui também. ele atordoado. Tomou. No momento ele fica atordoado, com a mão ali, ó. A mão dele tá, gente, com um tiro. Mas ele tá mostrando, ele tá falando da filha. Tá. Lá no momento, ele nem vê aqui. Assim, é muito forte a imagem dele. Gente, olha, Daisy, eu tô aqui muito angustiada por vocês. Muito angustiada por vocês. Não existe possibilidade. Não existe qualquer critério. Obrigado, minha amiga, porque é mole, nunca passei por uma coisa igual. Não é uma que... Nunca passei por uma coisa dessa, cara. Nunca. Nunca pensei que a polícia ia fazer isso com a gente, cara. Você falou 3 vezes a palavra absurdo. Eu tô tentando aqui buscar qualquer adjetivo que é absurdo.
É surreal, é revoltante. Não tem como. Não há como ter qualquer avaliação disso. Olha, não tem o que eu eles lembro falem da cena, disso. Desde, eu lembro da cena, cara, é apavorante. É apavorante. Porque há um carro, eu estava procurando um carro como esse. Quantos Sienas não vão ter? Acho que é um Siena, não sei. Podem passar por altura de Duque de Caxias. Não tem como. Pode ser. Tô procurando. E olha outra, o carrinho da gente é um carrinho velho. Não, tô procurando. O carro meu, ele não corre, cara. A gente tava nem em alta velocidade. Ô, Daisy, o teu carro é um carro popular, comum, antigo. Oi. Não existe tecnicamente na minha cabeça. Se ele estivesse procurando uma Ferrari, não existe tecnicamente amparo para atirar. Não existe. Vai que o acaso tem outra pessoa, uma família, uma não existe. Verdade. Não existe isso. A Polícia Rodoviária Federal tem que se manifestar imediatamente. Não existe, cara, não existe. Imediatamente. Tem alguma resposta além dos depoimentos de Jackson Silva? Eu quero justiça, cara. Eu quero justiça pra minha filha. Não sei nem como é que ela tá aí, cara. Nem sei, ainda nem tive notícia dela. Eu tenho chegando aqui, acaba de chegar no meu WhatsApp, Daisy, respira. Acaba de ter uma resposta aqui. A gente cobrou diretamente o PRF agora. A gente tá cobrando desde cedo. Mandaram agora, aqui. Ninguém me mandou nada. É porque aqui o sinal é terrível, tá? Agora, voltei aqui. Aqui tem a nota. Direto de Brasília, nota à imprensa. Na manhã desta quarta-feira, a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, determinou a abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência de ontem na BR-040, altura de Caxias. Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais. A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação Geral de Direitos Humanos acompanha também a situação e presta assistência à família da jovem Juliana. Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem na investigação do caso. Daisy, eu vou ressaltar, a Coordenação Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana. Alguém entrou em contato com a sua família? Obrigado. Alguém... Não, ninguém entrou em contato. Eles não entraram em contato com a gente, não. Não entraram. É porque a gente faz isso. A gente não falaram fala, nada mas pra a gente até pergunta. agora, não falaram nada. Nada, ninguém falou nada. Vocês foram à delegacia... Não falaram nada com a gente, nada. Vocês só falaram com os agentes. A gente foi na delegacia lá. Pode falar. A gente só falou com o delegado, e eles, os três. Você acredita que os três que atiraram na gente estavam lá também? Estavam lá prestando depoimento, estavam até todos sujos de sangue ainda, do sangue lá da minha filha, né? Todos sujos de sangue. E foi isso, cara. Eles não falaram nada com a gente, nada. Você falou uma coisa importante. Não falaram nada e eu não sei o que vai ficar. Me desculpe, mas você fala uma coisa muito importante. Porque eu tô até tentando de alguma forma aqui, porque você não pode estar... Se você tivesse direito de entrar no hospital, eu mandaria o jornalismo lá pra cima, eu mandaria você entrar e ficar com a sua filha. Porque acima de ser jornalista, que é a coisa que é a minha paixão, eu sou mãe. Pois é, eu queria ficar com ela, né, cara? Eu não posso entrar. Eu sei. E acima de tudo na minha vida, eu sou mãe. Se você pudesse estar dentro desse hospital, se eu pudesse colocar você ao lado da sua filha, com qualquer força que eu tenha, de forma muito humilde falando aqui, eu mandaria esse microfone baixar e colocaria você lá dentro, mas sei que você não pode estar lá agora. Sei que não tem como a gente fazer isso por você. Então o que eu posso fazer por você com a minha profissão? Te ouvir e tentar justiça. Tentar de alguma forma que esse primeiro momento de impacto, se você consegue falar... Eu quero te fazer uma pergunta. Você disse na hora, e você agora, como testemunha ocular, você disse que tinha uma policial com pistola e os 2 homens de fuzil. Jackson, o tiro que acerta a Juliana, já se sabe se é de fuzil ou de pistola? Ô, Isabela, ainda não é possível saber, tá? Foi feita a perícia,
Logo depois vai ter o resultado dessa perícia, deve demorar mais ou menos entre 5 ou 15 dias. O que se sabe é o seguinte, a família está abalada, a nossa equipe de reportagem chegou, conseguiu conversar com a Deise, com a família, tentou dar um copo d'água para ela, estava muito abalada, são traumas que vão ficar para a vida inteira e torcendo aí para a Juliana se recuperar. Então nessa corrente de oração, a gente torce, se Deus quiser, ela vai se recuperar e também que essa justiça seja feita, Isabela, é o que a gente espera também. Deise, eu vou te liberar porque eu não consigo mais ficar com você em pé, que o Jackson te deu um amparo daqui a pouco e a gente está aqui. Eu sou assistida por milhões de pessoas. Eu só peço a força de vocês, eu peço só a força, que vocês possam fazer justiça, me ajudar a fazer justiça. A gente não vai justiça ficar pela quieto. minha filha, cara, que a gente podia estar todos mortos. A gente não fecha a boca, a gente não fica quieto. Amor, meu amor. A gente cobra todo mundo. Não precisa agradecer. Isso é missão pra mim. Isso é missão desse programa. Jackson faz parte desse tipo. É muito meu difícil amor, pra obrigado, mim estar te no agradeço Natal. muito. Mas mais do que tudo, tenha fé. Agora de mãe pra mãe tenha fé. E eu peço a todo mundo nesse momento que a Deise precisa, a família e a Juliana precisam. E a força, e eu acredito muito na força, de tanta energia que esse programa tem, de voz por vocês, da gente pedir pela filha da Deise, pela Juliana. Ô Deise, muito obrigada. Eu espero conversar com você e espero conversar com você no momento mais calmo, mas conte com a gente. Primeira coisa, não deixar e não ficar quieta. Obrigada, Deise. Jackson, daqui a pouco eu volto com você. Muito complicado. Que Natal como esse. Dorigo, só te perguntando, só pra gente entender em casa, a Civil não assume nenhuma investigação, só a Polícia Federal? A princípio, não. O delegado de plantão da 60ª Delegacia lá, Campos Elíseos, que é a central de flagrante, entendeu que existe um interesse da União aí em apurar o ocorrido por conta do fato de ter sido... Pela PRF? Pela PRF, por ter sido praticado por servidores públicos federais em serviço. Então, agora, esse fato está sendo apreciado ali pela delegacia pelo delegado lotado... Mas funciona igual vocês? Sim. Perícia, sim, delegado... tem que ser, exatamente. Né? O que acontece? A Polícia Civil tem essa estrutura, né? A Polícia Civil tem essa estrutura, tanto as distritais quanto a Delegacia de Homicídios, tá? Então, assim, o que o colega da APF vai fazer? Vai fazer uma reconstituição ali, vai acionar a perícia, né, de plantão, vai ter que ser feita uma perícia em todos os veículos ali, etc., a posição dos atiradores, etc., para poder reconstituir essa história e entender o que levou o agente a efetuar os disparos. Porque, como eu disse, ele só pode efetuar disparos se ele já estiver sendo agredido, ou seja, alvo de disparos ou daí ele já errou. Na iminência de ser. Mas então, aí somente... saber quem que foi e que situação. Entendeu? Então tem que entender, então estão sendo ouvidos lá no momento, a ocorrência está em andamento. Revoltante. Né? Isso vai perdurar durante todo o dia e a gente vai acompanhar. Que dor ouvir a Deise, meu Deus do céu. A história completa desse caso, Jackson Silva rodou. Meu Deus do céu! O sentimento de dor é de uma mãe desesperada. O que seria uma festa de Natal virou um pesadelo. O carro foi metralhado, foi alvejado por essa polícia aí, gente. A gente indo fazer a ceia de Natal lá em Itaipu, estava na casa da minha filha, e eles metralharam o carro e acertaram a cabeça da minha filha, gente. 5 pessoas estavam no carro. Eram quase 9 horas da noite. Tava eu, meu esposo, meu filho mais novo, a namorada dele, 5 pessoas no carro e essa minha filha que teve a cabeça atingida pelo tiro deles. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi levada às pressas para um hospital. Ela foi baleada na cabeça. O estado de saúde dela é gravíssimo. Tudo aconteceu aqui na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família seguia para Niterói, na região metropolitana do Rio, quando foi abordada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. No local, ainda é possível ver o rastro de sangue. Estava vindo na Washington Luiz, eles ligaram a sirene, eu liguei a seta para encostar, já foram metendo bala em cima do meu carro, acertou um tiro de fuzil na cabeça da minha filha. Minha filha foi lá pro mocinho do carro. 26 anos. 26 anos, mal aberta. A bala que acertou, ela pegou no meu dedo ainda. Vai o carro aí. O carro todo de bala, sem fazer nada. Nesse vídeo, foi possível ver mais uma vítima. Daniel Rangel, de 17 anos, também filho do casal. Como é que o menino ficou?
Dá para ouvir a indignação das pessoas com a falta de preparo dos agentes de segurança pública. Aí, ó, resultado do despreparo da Federal. Tem criança, tem mulher, acertou inocente, infelizmente. Agora estão desesperados tentando acertar o erro. Alexandre foi ao local para buscar o carro, atingido pelos tiros. Ele estava muito emocionado. Atirou na gente porque eu falei, nem arma eu tenho. Aí quando ele viu minha filha atingida, minha esposa falou assim, você matou minha filha. Você matou, minha esposa foi pra cima dele. Aí ele falou assim, eu fiz merda pros outros policiais. Ele ainda estava com o corpo com sangue. Um dos dedos estava ferido. Eu falei, não deixa minha filha morrer, não. Aí jogamos ela dentro da outra viatura. Ela perdeu muito sangue. Meu filho, de 17 anos, com a roupa toda molhada de sangue. Nesse vídeo, Juliana comemorava o aniversário do pai em dezembro desse ano. Esse não foi o primeiro caso envolvendo agentes da PRF. No dia 16 de setembro do ano passado, a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, também foi baleada. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos. Na manhã desta quarta-feira, o carro atingido pelos tiros e a viatura da PRF foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Os agentes foram ouvidos. A família de Juliana Leite também prestou depoimento. Acabaram com a minha vida, cara, acabaram. Essa polícia despreparada aí, ó. Acabaram com a nossa família, acabaram. Eu quero justiça. Pra não acontecer o que aconteceu comigo com outra família. Tem mais o que a gente falar aqui. Eu vou com o Jackson Silva, que tá agora com o pai da Juliana, que aparece no vídeo. Ele nem sentia aquele dedo. Ele estava tão anestesiado do que ele tinha vivido. A imagem que ele não cai a ficha, a imagem do ser humano anestesiado, acho que no auge do seu desespero. E aí seu corpo ou apaga, ou seu corpo te faz ficar em pé, falando com a mão e com tudo que ele viu. E depois vai hoje pela manhã, quando a imagem está de manhã, essa imagem que ele já está lá, que as pessoas estão gravando, são pai e mãe muito fortes, mas assim, muito indignados, e não tem como, porque o tempo não tem como voltar. É um absurdo o que aconteceu com eles. Jackson, é com você. Oi, Isabelle Benito, bota as mãos uma vez. O Alexandre está ao meu lado aqui. Isabelle, você pode reparar que ele não trocou de roupa. E a ficha de fato não caiu ainda. Olha só as mãos do Alexandre. Ainda manchada de sangue, sangue dele, também sangue da filha, que ele tentou socorrer a filha também e pediu ajuda aos policiais militares. Então, para ele, a ficha não caiu ainda. Ninguém ia imaginar que um policial fosse atirar no carro de uma família que estava a caminho de comemorar a ceia de Natal. Sr. Alexandre, a gente está torcendo para sua filha, ela vai melhorar, a gente torce para isso. Mas eu imagino para o senhor, né, que está com o dedo machucado, ainda ferido e não conseguiu fazer curativo ainda. Tá difícil mesmo. Eu nunca imaginaria que um carro da Polícia Rodoviária Federal iria alvejar o meu carro. O primeiro tiro acertou logo minha filha, entendeu? Eu mandei meu filho adolescente, a namorada dele, deitar no fundo do carro, todo mundo deitar. E eu, sem ter visualização nenhuma, fui encostando o carro para o acostamento, eles metendo bala ainda. Aí quando eu parei o carro, eu falei, aqui só tem família. Aí ele falou assim, você atirou na gente lá atrás. Eu falei, nem arma eu tenho. Aí minha esposa desceu do carro, falando, você matou minha filha, você matou. Aí ele deitou no chão, começou a bater no chão, falou, o que que eu fiz, fiz merda. Aí foi igual uma barata tonta lá, minha filha perdendo sangue. Eu, socorre minha filha, falando com ela, chamando o nome dela. E ela se debatendo todinha, quando passei a mão na cabeça dela, na nuca, maior buracão. Isabelle, uma informação muito importante, tá? Que o Alexandre falou pra gente, que aqui no hospital Adão Pereira Nunes, ele recebeu a informação, vai confirmar isso, de que os agentes da PRF falaram que eles socorreram a jovem, né? A Juliana, e falaram que um carro, um Siena, com bandidos atiraram neles. Justificaram isso aqui, segundo o Alexandre. Foi isso, né, Alexandre?
Isso que me passaram foi lá dentro, né? A enfermeira, né? Eu falei, o carro da polícia rodoviária que atirou na gente. Eles falaram que trouxe a garota baleada, falou que foi um Siena prata que passou atirando. Entendeu? Minha filha só foi socorrida porque 2 PMs fardados do 15º, né? Pegou, botou pilha para levar minha filha. Ela vai morrer. Então o bombeiro chegar e pegaram minha filha e botaram no carro da Polícia Rodoviária Federal e levaram, senão estaria morta. Onde eu estava sentado nos assentos, estava no encosto da cabeça, 2 furos de bala, furou o painel do carro. Só não acertou em mim porque eu deitei, mas infelizmente, primeiro tiro pegou na minha filha. Isabelle. Não sei nem o que falar, meu amor. Eu pensei que o carro da polícia... Não sei nem o que falar, eu só tô aqui. Pra mim, o carro da polícia rodoviária, eu pensei que era bandido. Eu pensei que era bandido dentro do carro da polícia rodoviária. Falei, a polícia não ia fazer isso é bandido. Pensei que o bandido tinha roubado algum carro da polícia rodoviária, tava fazendo assalto, alguma coisa aí. Nem eu acreditei. Quando eu vejo desesperado, falei, meu Deus, acabaram com a minha vida. Eu pensei que o meu fim tinha chegado ali, que eles deram para matar todo mundo. Se meu filho de 17 anos, adolescente, não deita no fundo do carro com a namorada e eu deito, a gente estaria morto. O carro está todo furado de bala lá em Nova Iguaçu, na Polícia Rodoviária Federal. Olha, o que é a nossa missão aqui é não só ouvir, mas não deixar que vocês... É importante, muitas vezes, e a gente respeita, quando a família não tem forças. Eu até mesmo fico olhando para vocês, mas é muito importante falar, porque é muito importante a versão pública dos fatos, né? Muito importante a versão pública dos fatos. Fosse fazer justiça. A gente já falou aqui sobre, tecnicamente, o Dorigo já explicou que é o delegado comentarista. Eu já falei aqui, eu acho que o Alexandre também deve concordar que, assim como ele também imaginou que a polícia faria isso com ele, porque a gente não pode conceber que uma polícia, seja qual for federal, que um trabalhador queira atingir uma família de trabalhadores. Porém, a gente tem que lidar com os fatos dos riscos da profissão e amenizar esses riscos. Para isso, existe um negócio chamado treinamento e protocolo, o que, no mínimo, não foi respeitado muita coisa nesse fato. E quando a gente aqui quebra um protocolo, por exemplo, como jornalista, ou às vezes é negligente a apuração de uma informação, é danoso, qualquer profissão é. Mas existem algumas coisas que são muito mais danosas do fato de não voltar no tempo. Vou deixar você falar, Jackson. Vou terminar minha linha de pensamento aqui. Mas, por exemplo, um neurocirurgião, ele tem que estar na sua plena atitude de protocolo para abrir a cabeça de alguém, Dorigo. Você, como delegado e operacional, e eu sei que, é claro que é uma polícia judiciária, uma polícia que... Mas já esteve na pista várias vezes. Estamos, né? Já está na pista várias vezes. Tem momentos em que tem que tomar uma decisão como delegado várias vezes. Então, assim, para isso tem o protocolo. É o risco, mas existem os protocolos. Quando fala de polícia e médico ou bombeiro, é protocolo para não morrer e para, principalmente, não matar. Porque a legalidade está na mão de vocês. A vida do outro está na mão de vocês. O piloto de avião também entendeu? São coisas que a margem de erro não volta no tempo. Como é o caso que aconteceu e o Jackson, o que você tem de informação é o que chegou no meu WhatsApp, uma nova atualização da Polícia Rodoviária Federal, é isso? Que eu tenho uma aqui. Isabelle, eu queria complementar o que o Alexandre falou. Você pode falar o que você recebeu, depois eu falo sobre o que ele falou. Pode falar, Isabelle. Eu tenho aqui... Não, pode falar aí que eu vou ler. É da Polícia Federal que acaba de chegar aqui, Dorigo, no WhatsApp, que é que está investigando, né? Sim. Que é como se fosse civil. Pode falar com o seu Alexandre, que daí o seu Alexandre também vai ouvir também, que acaba de chegar uma nota da Polícia Federal que ouviu o seu Alexandre, a dona Deise, e que é que está investigando o caso. Pode falar, Jackson. Então, o que o Alexandre falou, na realidade, o sentimento dele é o mesmo que o meu e o seu também. A gente tem a mentalidade, né, de que a polícia nunca ia atirar num cidadão, numa família. Então, certamente, segundo o Alexandre, ele pensou que a viatura da PRF tinha sido roubada.
Ele não imaginava que o agente estava ali dentro atirando nele. Esse é o meu pensamento, é o seu pensamento também. Logicamente, a instituição, a PRF, não tem nada a ver com isso. A PRF não forma caráter. Isso é da pessoa que não tem treinamento e certamente precisa rever os seus conceitos. É só para complementar o que ele falou, Isabelle Benito. Aqui, ó, eu vou falar para você, anota, e o Alexandre também, o Dorigo, quem tá falando, quem tá investigando o seu Alexandre, não é a Polícia Rodoviária Federal, que a gente já leu aqui uma nota de Brasília, mas a gente vai falar da PF, que o Dorigo falou que assume o caso, a princípio como se fosse mesmo investigação de que a gente vê a DH fazendo, as distritais fazendo, as delegacias civis fazendo. Em nota, a Polícia Federal apura a ocorrência envolvendo os policiais rodoviários federais do Rio de Janeiro. Providências imediatas incluem perícia, que é o que o Dorigo falou, depoimentos, que segundo o seu Alexandre e Dona Deise já foram colhidos, a apreensão de materiais para investigação técnica. A Polícia Federal já abriu inquérito para apurar o fato e após ser acionada pela PRF, segundo a Polícia Federal, foi acionada pela PRF, uma equipe da Polícia Federal esteve no local para realizar as medidas iniciais, que é o que eu falei lá em cima, que incluem a perícia de local já feita, a coleta dos depoimentos já feitas dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise de perícia técnica criminal. Lembrando que a Dona Deise falou, né, ô Dorigo, e é importante também, Dona Deise falou que lembra da mulher estar de pistola e dos dois estarem de fuzis. É isso, não foi, Dorigo? Sim, né? sim. O seu Alexandre corrobora com esse depoimento da esposa dele, porque cada um pode ter uma visão do fato. Aliás, no nervoso, cada corpo vê, óbvio, de um ponto de vista geográfico mesmo, mas até mesmo a visão, porque a Dona Deise não estava dirigindo. O Alexandre toma tiro e estava ainda com atenção no que estava acontecendo, com aquela responsabilidade de estar na direção. Ele lembra desse fato, ô Jackson? Tinham duas pessoas, né, com fuzis e uma com pistola, era isso? Isso, quem tava com pistola era a policial, a loura. Acho que ela tava dirigindo. A policial. E dois com fuzil. O que atirou tava com fuzil. Deixa eu só falar uma coisa. A gente tem dois... Ô, Jackson, o Maurício tá falando junto comigo aqui. Maurício, a gente tem dois casos que a gente lembrou aqui. Você vai rodar a imagem? São dois casos. Quais são esses casos? Mas então vai me falando, porque eu lembro da mulher, mas não lembro das coisas. Essa é a menina Ana Luísa. E aí, Maurício? Isso foi na Rio Santos. A menina Heloísa. Fala, Dorigo. Peraí, só um minuto. O Dorigo lembra. 7 de setembro do ano passado, diga. Esse caso foi salvo me engano, foi na Rio Santos BR-101. Esse caso foi parado na Justiça Federal e foram os policiais rodoviários federais foram à júri federal. Foram submetidos à júri federal. Vão ser julgados ainda no júri da Justiça Federal, porque servidor público federal no exercício da função dispararam e a menina foi a óbito. O que a Polícia Federal vai fazer agora aí, como Polícia Judiciária da União? Você tem uma ocorrência envolvendo o servidor público federal que dispara, né, e lesionou várias pessoas, né? A filha e o pai de família ali. Ok, vai ser feita uma perícia técnica para identificar quais armas do fuzil, dos fuzis, da pistola, de onde partiram os tiros, né? Qual calibre, né? Se for possível arrecadar esse projétil, né? Esse projétil que pode estar alojado na menina vítima, né? Determinar o calibre dessa arma e colocar, reconstituir o fato ali e qual policial estava em que posição. E com os depoimentos deles, de novo, entender o que motivou os disparos, né? No contexto da história. No contexto da história. Se eles visualizaram alguma arma de fogo, se eles estavam em perseguição contra outro veículo, se eles receberam uma informação. Agora a gente tem que também pontuar o seguinte, a gente não pode ser leviano, né, e só falar negativamente. A Polícia Rodoviária Federal é uma excelente força policial. Não, a gente está falando sobre a conduta individual agora. Uma excelente força policial. E então, assim, aquela região é uma região
que tem muito roubo de carga, muito roubo de veículo. Mas nada justifica os disparos. Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender pelos depoimentos dos policiais... Sem massacre, mas... O que a gente não vai fazer um pré-julgamento, tem que ser técnico. O que levou, né, a decisão de efetuar os disparos. É isso que eles vão esclarecer nos depoimentos. Mas como aconteceu também, não só da menina, como aconteceu do caso da Juliana, filha do seu Alexandre, a mesma aconteceu com a estudante de enfermagem que estava com o marido, a Ana Caroline. Aqui, ó. O mesmo depoimento do seu Alexandre é igual, e da dona Deise, é igual ao do marido dela. Em que ele vai parando e os disparos começam na Washington Luiz também. E que os disparos começam. Até o relato do policial que botou a mão e falou, meu Deus! E manda ele ficar calmo, meu Deus! É a mesma coisa. Então, assim, é igual quando cai um avião. Você faz a perícia pra não repetir erro. Só que a gente tá falando do terceiro caso com o mesmo tipo de ocorrência, com o mesmo tipo de relato de quem tá dentro, com o mesmo tipo de relato de quem vê, de quem ouve, com o mesmo tipo de relato. Alguma coisa tem que ser feita para não se repetir. Porque enquanto a gente tava da estudante, a Juliana tava lá e o seu Alexandre nunca imaginava o que aconteceria com ele. Aconteceu, entendeu? É isso, né, Jackson? Pelo menos 3 histórias praticamente iguais que a gente tá vendo, né? Sim, Isabela, isso foi em setembro do ano passado, novamente envolvendo agentes da PRF, e aconteceu um fato semelhante. Esse da menina Luísa foi aqui, poucos metros daqui também, está no Arco Metropolitano. E agora foi da Juliana. Falamos agora também, Isabela, com a direção do hospital. Daqui a pouco a diretora vai entrar em contato com a gente, vai falar ao vivo com a gente aqui e também com outros emissores que estão aqui aguardando a chegada dela. Isabela Benito. Tá certo. Qualquer informação você volta. Seu Alexandre, a gente está aqui com vocês e o microfone do SBT Rio é sempre prioridade para vocês, tá? Obrigado por estar com a gente. Jackson Silva agora está com a diretora do hospital, que tem mais informações para a gente. Boa tarde para vocês, gente. Ela não... Oi, Isabela Benito, boa tarde. Estou aqui, a doutora Juliana também vai falar com a gente sobre o estado de saúde da vítima. Corrija a informação. Como é que está o estado de saúde da vítima, por gentileza? Qual que é o estado de saúde da Juliana nesse momento? Bem, a Juliana está no estado grave, porém está estável, tá recebendo todo o que ela precisa, não falta nada para ela, está em ventilação mecânica, no coma induzido, passou pela cirurgia logo que chegou, está seguindo agora no pós-operatório, esperando uma estabilidade um pouco melhor pressórica para repetir alguns exames, como uma nova tomografia, por exemplo, tá? Do que ela chegou para agora, não teve piora, tá? Ela manteve um grau de gravidade que ela estabilizou com as drogas que estão entrando, com a medicação, e não teve piora, ou seja, a pressão se manteve com a medicação que está entrando, a ventilação, a relação dela na ventilação, que a gente coloca de oxigênio que entra, do CO2 que sai, na quanto que ela precisa de FI, não teve que aumentar, ou seja, vem mantendo uma gravidade, mas um padrão de estabilidade até o momento. O projétil, ele chegou a ser retirado, esse procedimento? Sim, logo que ela chegou, foi retirado. E apesar da lesão cerebral ser uma lesão grave, ela não tem um sinal de gravidade que a gente fala de uma hipertensão intracraniana, tá? Na imagem inicial, você vê que não tem esse sinal de gravidade. Então, assim, isso a gente vai ter que acompanhar, ver como é que vai evoluir. Doutora, ela chegou desmaiada? Não tem como a gente saber. Ainda não tem como saber. Eu falo que o cérebro é uma caixinha de surpresa, né? É uma paciente jovem que foi atendida com rapidez, com muita eficiência, que tem tudo para evoluir com uma positividade, mas não tem como a gente saber, tá? A gente tem que aguardar realmente. Doutora, estamos ao vivo, tá, Isabela? A doutora está à sua disposição também, está te ouvindo, doutora. Ela chegou desmaiada? Então, ela, para nós, no CTI, ela já chegou no pós-operatório, tá? Então, como ela estava no trauma, eu não posso te dizer. O que eu posso dizer, do que eu assumi o plantão para fazer a rotina agora de manhã, ela está sedada, está num coma induzido. O que é sedada? Você induz um coma para que ela possa receber a ventilação, para que ela possa receber a medicação, ficar num padrão estável e assim o cérebro quietinho, ele possa ter tempo de se restabelecer, de reduzir o edema, poder entrar dentro do que ele precisa entrar. Doutora, boa tarde. Isabela, a doutora está à sua disposição, tá. Isabela. Doutora, boa tarde. Eu sei que os colegas querem aí.
Eu falei diretora, mas a senhora pode apresentar, que eu vi que a senhora negando, porque a informação que chegou que era diretora, e eu sei tanto que a gente respeita os colegas e a hierarquia. Mas assim, só para a gente entender, para o pessoal de casa entender, o que é difícil nessas primeiras horas? Muita gente quer resposta. Pode colocar aí, doutora. Muita gente quer resposta imediata. Nesse momento... Desculpa. Nada. Nesse momento é muito difícil para vocês. Eu senti uma questão de positividade, pelo que você falou tecnicamente, pela evolução. Ela ser uma paciente jovem, não ter uma pressão intracraniana, conseguir retirar o projétil, uma estabilidade. As pessoas querem entender assim, e quando vai acordar? Isso, nesse primeiro momento, não é possível ainda dar esse prognóstico. O que dá para se entender é que pode ser, por amostragem, uma evolução positiva. Nesse momento, ela está em coma por decisão médica, só para as pessoas entenderem. Mas ainda não há ou existe um protocolo para se tirar noradrenalina, se tirar a medicação que deixa ela em coma, para tentar ver os sinais dela. Já existe algum protocolo para isso ou não ainda, doutor? Depende da próxima evolução. O que acontece? Ela não tem nem 24 horas, né, que ela entrou conosco e fez os procedimentos. Então agora a gente espera 24 horas com todas as medidas protetoras para que não tenha piora da parte cerebral, tá? E após 24 horas a gente repete os exames. Conforme estiver junto com a neurocirurgia, com toda a equipe médica, a gente avalia. Vamos iniciar a retirada da sedação, vamos manter mais 24 horas. Isso é uma avaliação que a gente faz diariamente, de acordo com a evolução clínica do paciente, tá? Não existe um protocolo fixo para isso. Vai muito de paciente a paciente. A noradrenalina, só para vocês entenderem, é uma medicação para manter a pressão, que a pressão dela estava um pouco mais baixa e a gente precisou iniciar para manter uma pressão no nível que eu possa manter uma perfusão, ou seja, que o sangue chegue até o cérebro de forma adequada e possa manter esse cérebro bem perfundido, né? Que é o sangue que leva o oxigênio, que tira o CO2, que ajuda todo o metabolismo cerebral. Então a nora é para manter uma pressão boa, né? Até um pouco mais alta, para manter essa boa perfusão, tá? Obrigada. Aí quando começar a estabilizar, realmente melhorar, a gente consegue tirar. Obrigada, doutora. Falando ao vivo aí com a gente, agradece o Haroldo, que eu vejo aí, Jackson, estão conversando com a gente. Tem os colegas que querem fazer. Obrigada, doutora. E alivia muito, Jackson, a gente está aí, você que está aí, alivia muito. É claro que a doutora é sempre muito técnica, como a gente aqui, né, Dorigo? E tem que ser, mas existe uma amostragem pela perspectiva, né, doutora? De que a gente espera uma evolução boa. Tá aí o Jackson ao vivo com a doutora. Tem uma coletiva. Diga, Jack, quer dar uma última informação? Diga, por favor. Isabela, estou aqui com a Deise, tá? Se sentiu mais aliviada com a declaração da doutora. A gente está torcendo por isso. Graças a Deus está evoluindo. Sua filha é muito nova. Que a gente espera que ela saia daqui tranquilamente. Então é uma boa expectativa. Eu fico feliz de saber, né, que ela já tá melhor, né, o quadro dela. Tá estável. Tá estável. Eu acho que a gente agora tem que se apegar, né, naquilo que tá sempre acima de nós. Sim. Tá? E confiar, né? Tá bom. Ô, Jackson, eu quero falar com a doutora. Ela tá bem Eu quero, doutora. Uma equipe maravilhosa. Doutora, eu quero falar com a senhora. Doutora, eu quero falar com a senhora. Tanto tempo que eu não tive, o Haroldo tá aí atrás, ele sabe da minha luta e do tanto que eu acho o hospital Saracuruna. Eu nunca tive a oportunidade de falar com vocês de branco aí do Saracuruna. Quantos casos a gente mostrou aqui? Esse carinho que você teve com a mãe agora, e é muito difícil para a pessoa técnica. Eu sei como jornalista, doutor Dorico como delegado e como médica, nesse momento você tem que ser técnico, mas você foi tão humana agora, e eu não esperava menos do que vocês, eu nunca tive a oportunidade de falar com vocês. Tantos casos que assim, a senhora falou acreditar lá de cima, sim, mas vocês já fizeram tantas pessoas... as pessoas falam tanto de atendimento público, Hospital de Saracuruna, se você pegar o histórico, é uma coisa impressionante. Em nome aqui, que eu apresento esse programa há tanto tempo, estenda a equipe de neurologia, estenda a equipe de CTI, não só o trabalho que eu tenho de resultados técnicos, que vocês estudaram para isso, mas esse carinho que eu acabei de ver, um atendimento humanizado com as pessoas que precisam do amparo num momento como esse. Parabéns à equipe de vocês. Um Feliz Natal e que Deus ilumine vocês cada vez mais. Obrigada. E que a gente espere um milagre, que a gente possa ver essa mãe mais aliviada. Amém. E eu sei que você, mais do que qualquer outro, você e a equipe médica,
estão lutando e vão deixar de ir para casa, seja o que for, por ela e também por outros pacientes. Um abraço aí, obrigada. Jackson, que imagem forte, obrigada. Com certeza. Muito forte, muito forte. A Sarah Curino, que a gente já viu cada caso, lembra do arpão na cabeça. São vários casos que eu poderia estar falando aqui.